Galera, vamos para a explicação do PET final, PET avaliativo de Educação Física do 6º ano do Ensino Fundamental. Como disse, nessa videoaula nós vamos estar explicando, e esse PET ele está organizado através de perguntas, digamos que de categorias de perguntas que vão resumir todos os outros PETs que nós estudamos, debatemos nesse ano de 2020. E aí, durante essas perguntas, eu vou estar fazendo alguns comentários para poder estar ajudando vocês a conseguir alcançar a resposta. Mas não vou trazer resposta nenhuma, eu vou trazer apenas algumas reflexões diante de temas que a gente já trabalhou e da qual vai estar representando a pergunta em questão, ok? Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. Nessa unidade temática, vai estar trabalhando com esporte, ginástica e jogos. Então, as perguntas vão estar dentro dessas temáticas trabalhadas nos PETs. Nós vamos ver aqui a primeira pergunta, onde vai trazer a seguinte afirmação: encontre as palavras abaixo no caça-palavras e depois preencha as lacunas para completar o texto. Nós temos aqui algumas palavras como corridas, atletismo, arremessos, saltos, maratona, olímpica, estádios e esporte. Essas palavras elas vão completar esse parágrafo. Então você deverá analisar primeiramente quais dessas palavras que vão se encaixar nessas lacunas, ou seja, nesses espaços aqui onde não tem palavras. Então, uma dessas palavras, cada uma delas vai se encaixar em cada espaço desse. E você deverá estar analisando de acordo com o entendimento do texto, desse parágrafo. Diante dessa lógica, após você completar, vocês deverão também utilizar dessas mesmas palavras e procurar dentro do caça-palavras, tá certo? Então, vocês deverão fazer duas coisas novamente. Vocês deverão completar com essas palavras acima, destacadas em negrito, esse parágrafo. E também vocês deverão utilizar das mesmas palavras para poder procurar e destacar no caça-palavras. Ok? Essa é a primeira atividade. Por isso é importante você leia primeiramente esse parágrafo bastante atenção e analise. Por exemplo, então começa então que você já sabe que vai ser uma palavra masculina, então vai completar aqui com uma palavra masculina. É a forma mais organizada de competição esportiva e é considerado aí você vai ver, analisar qual outra palavra que completa aqui, mais nobre de toda a história. Depois de história aqui tem mais uma palavra. Ele não se restringe apenas às modalidades de corrida e é dividido em 3 categorias. Quais são essas 3 categorias? Você vai colocar uma aqui, a outra e outra. Então, dentro dessas palavras, você vai estar analisando, por exemplo, aqui, quais dessas palavras que estão relacionadas às categorias dessa prática esportiva. Em geral, as provas de competição de atletismo são realizadas aí você vai completar aqui, em fechados, com exceção tem outra palavra aqui, que é feita nas ruas da cidade. Esse texto aqui, esse parágrafo está bem tranquilo de compreensão, inclusive em alguns momentos do texto aí ele dá, inclusive, a perceber qual que está relacionando a resposta. Então é só você ter bastante atenção para poder estar respondendo. Número 2. A bola é o elemento fundamental de inúmeras modalidades esportivas, seja ela pequena ou grande, leve ou pesada, branca ou colorida, feita de couro ou material sintético ou outro material qualquer. Um brinquedo quase mágico com o qual a criança, desde cedo, estabelece uma relação carinhosa, um objeto de desejo de pessoas de todas as idades e nacionalidades. Aqui nós temos um parágrafo, um pequeno texto, que vem falar sobre a bola como sendo
em um primeiro momento, um brinquedo, ou seja, vai ser um objeto que vai criar uma relação com a criança, e essa criança vai se deixar utilizar daquele tempo e vai começar a imaginar, né, cenários, situações através da bola, né? E através da bola vai ter a possibilidade de movimentos de acordo com a encenação que a criança tem em contato com esse objeto. E também vem falar que esse mesmo brinquedo, ele também está relacionado, nesse objeto está relacionado com várias pessoas que utilizam, né, para poder fazerem práticas, né, e isso de acordo, dependente da idade e da nacionalidade. Então é importante a gente destacar o quanto esse texto aqui, esse pequeno texto, traz a importância da bola, não só na fase da infância, quanto também em todas as fases, considerando ela como um objeto importante nas práticas corporais. A pergunta que se segue é a seguinte: que alternativas temos para praticar esportes como handball se não tivermos bola? Surgiram opções de bolas caseiras, material reciclável alternativo que podem ser utilizadas na ausência das oficiais de handball. Então, primeiro, vem falar, né? Que alternativas temos para praticar esportes como handball se não tivermos bola? Essa pergunta aqui, galera, é, por exemplo, se não tiver bola, qual que é o outro objeto ou o que nós podemos fazer de adaptação para poder suprir a falta da bola? A primeira pergunta é essa, tá certo? Tirando a bola, qual outro objeto que nós poderíamos utilizar para poder estar realizando o handball? E aí você precisa entender também que, dependendo da forma como você pensar, vai ter que mudar algumas características na estrutura do jogo. Você também deve colocar. Surgiram opções de bolas caseiras. Aqui no caso já está relacionado a outra pergunta, né? Onde você vai estar pensando na produção de bolas com materiais recicláveis. E aí você deverá estar descrevendo também como aconteceria essa produção. Posteriormente, nós vamos seguir aqui para a questão número 3, onde vai falar sobre a importância da ginástica na vida das pessoas. Enumera as questões como V, verdadeiras, ou F, falsas. Você deverá analisar, no caso, galera, essas 4 afirmações e classificá-las como verdadeiras ou falsas, né, de acordo com a letra acima. É V de verdadeira e F de falsa. A primeira: o sedentarismo é um mal que aflige o mundo e principalmente o Brasil, atualmente. Você concorda com essa afirmação? Considerando que o sedentarismo, a gente pode classificar como a situação, né, a classificação daquela pessoa que não pratica exercício físico, fica muito tempo parada, né, em frente à televisão, mexendo com o celular, né, não tem uma boa alimentação, então a sua alimentação não se dá de uma forma natural, mas através de alimentos industrializados, né, e toda essa gama, né, de aspectos da vida dessa pessoa vai caracterizá-lo como sedentário, certo? Então esse estilo de vida que, digamos, é mal para a saúde da pessoa, que vai ser classificado como sedentarismo, né? Então a falta de exercício físico, essa questão da má alimentação, que vai completar e vai fazer com que essa pessoa venha a ser classificado como sedentário. Aí você deverá considerar se você entende que essa afirmação é verdadeira ou falsa. Aí uma dica que, se você, por exemplo, porque você acha que é falsa, então você coloca aqui um F aqui no final, porque depois, quando você for marcar aqui, fica mais fácil para você estar destacando e achando a resposta correta. Depois nós temos a segunda opção, onde vai falar: o cenário mundial atual aponta para uma sociedade sedentária com aumento da obesidade, em parte relacionada ao excesso de atividade física. Olha, a alternativa aqui está falando que o sedentarismo ela vai ser ocasionado, né, com o aumento da obesidade, em parte relacionada ao excesso de atividade física. É como se está afirmando que a prática de atividade física, né, em excesso, ou seja, a pessoa está praticando muita atividade física, ela vai fazer com que a pessoa seja
fique obesa e dessa forma seja classificado como sedentário. Você considera que a atividade física em excesso, né, atividade física sendo qualquer movimento que a pessoa realiza e que gera um gasto de energia, esse excesso dessa atividade física, você acha que tem a capacidade de transformá-la ela em obesa? Se você concorda que sim, você vai colocar V. Se você acha que é falso, você vai colocar F. A terceira questão fala: por causa do estilo moderno de vida, as pessoas têm muito tempo para as atividades físicas. Nessa questão aqui está falando o seguinte: o estilo moderno aí, galera, é a atualidade da forma como nós vivemos nos dias de hoje. O contato com as tecnologias, né, a correria com o mundo do trabalho, né, tudo isso está falando que esse estilo moderno, esse estilo de correria, digamos assim, de contato com as tecnologias, favorece para que as pessoas possam ter maior tempo, muito tempo para as atividades físicas. Você concorda com isso? Se você concorda, você coloca V. Se você não concorda, você vai colocar F. E por fim vem falar: o sedentarismo hoje, além de ser um problema de saúde, é também um problema social. Aqui vai falar o seguinte, galera, que o sedentarismo, sendo a classificação que eu disse anteriormente, que é o estilo de vida que a pessoa leva, né, com a má alimentação e também com a falta de exercício físico, ele, além de ser um problema de saúde da pessoa em si, né, da questão relacionada a cada indivíduo, ele também é um problema social, porque ele vai englobar um grande número de pessoas e é necessário com que o governo, com que as instituições governamentais estejam ligadas para poder realizar eventos, para realizar campanhas, para poder tratar desse problema. Se você considera que é verdadeiro, que de fato, além de ser um problema de saúde, ele também passou a ser um problema social porque acontece com muitas pessoas, se você concorda com isso, você deve colocar V. Se você acha que isso não é verdadeiro, você vai colocar F. Posteriormente, depois que você classificar aí essas alternativas, você deve marcar uma dessas opções de acordo com o que você marcou nas alternativas acima. Número 4. Analise as alternativas e assinale a que estiver correta em relação aos jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos aqui é pensar aqueles jogos que realizamos com os equipamentos tecnológicos, certo? Como, por exemplo, o Play 2, o Play 1, o Nintendo, o Xbox, entre outros que vocês deverão conhecer, né? Os jogos de celular, enfim, todos eles são classificados como jogos eletrônicos. A história dos jogos digitais teve início quando os acadêmicos começaram a projetar jogos simples, simuladores e programas de inteligência artificial. Aqui está. Se você concorda que os jogos eletrônicos começaram dessa forma? Terceira, os jogos eletrônicos se tornaram uma forma popular de entretenimento e uma parte da cultura moderna em diversas regiões do mundo. Você acredita que os jogos eletrônicos ela está presente de fato no mundo, né, em várias culturas do mundo, e isso faz com que aconteça esse entretenimento, ou seja, essa relação das pessoas? Você acredita que isso é verdade? Se você acredita, você deve colocar também, considerar como V, né, para poder, como correta, né, para depois você, quando vir nessas alternativas aqui, destacar qual que se encaixa melhor. O jogo eletrônico, videojogo ou videogame não usam a tecnologia de computador. Você concorda com isso? Que o jogo eletrônico, o videogame, ele não traz essa tecnologia de computador? Você acha que é um sistema diferente do utilizado nos computadores, né? Considerando toda a sua funcionalidade, toda a sua organização estrutural e o seu funcionamento? Se você concorda, você deve considerar como correta, se não, você não considera como correta, e essas classificações que você fazer dessas três alternativas, dessas três afirmações, você vai considerar aqui. Por exemplo, se você acha que só a primeira e a segunda que são corretas, você vai marcar um X na letra A. Se você acha que a letra B, onde fala que todas estão corretas, você vai marcar aqui um X. Se você acha que não é a letra B, que somente a 1 e a 3 estão corretas,
Você vai colocar aqui um X na letra C. E se você acha que somente A2 e A3 estão corretos, você vai colocar letra D. Posteriormente, nós temos a número 5, onde vem falar. A figura abaixo mostra um dos movimentos básicos de solo da ginástica denominada avião. Então percebe que é um movimento básico da ginástica, onde vem trabalhar principalmente a questão do equilíbrio. Diante disso, ele vem falar. Para executar esse movimento de ginástica com perfeição, é necessário treinar com regularidade a capacidade física, agilidade, criatividade, coordenação ou equilíbrio. Então aqui fica essa questão bem fácil. Você deverá analisar, de acordo com esse movimento do avião, qual dessas 4 capacidades que esse movimento ele vai trabalhar mais, ou seja, que você vai requerer mais que você utilize. Vai ser agilidade, criatividade, coordenação ou equilíbrio. Qualquer uma das que você achar correta, você vai marcar um X. Ou circular, da forma que você achar mais interessante. Nós temos a número 6, onde vem falar. O handebol é um dos esportes mais antigos de que se tem notícia. Ele já apresentou uma grande variedade de formas até a praticada atual. Um jogo com bola foi descrito por Homero em A Odisseia, onde a bola era jogada com as mãos e o objetivo era ultrapassar o oponente através de passes. Isso é gravado em uma pedra na cidade de Atenas e data de 600 a.C. De acordo com as escritas do médico romano Claudius Galenus, de entre 130 e 200 depois de Cristo, os romanos possuíam um jogo de handebol chamado rapaston. Você considera o Brasil um país forte no handebol? Por quê? Então, primeiro, galera, traz um pouco da história. E aí, depois de falar um pouco da história relacionada aos jogos, né, dos tempos antigos, devem falar depois, fazer essa pergunta. Se você considera que o Brasil, sendo uma potência mundial, entre aspas, né, aqui pensando na questão do esporte, porque de fato o Brasil, em algumas categorias de esporte, ela se destaca em relação a outras nacionalidades, pergunta se você acredita que o Brasil é um país forte no handebol. E aí, de acordo, se você concorda, você vai dizer por quê. Que o Brasil, de que forma que o handebol é destaque no Brasil? Se ele é destaque, com certeza ele é forte. Mas se você não acha que não, se você acha que tem outra prática esportiva que está mais à frente, né, que de algumas tem uma hegemonia na sociedade brasileira, você também pode utilizar como justificativo. Por fim, nós temos uma parte que chama autoavaliação, onde você, como o nome já fala, vai analisar as questões, as afirmações abaixo e vai perceber se você houve uma compreensão dessas temáticas destacadas. Vamos lá. Aqui fala, agora é hora de você refletir sobre o que você aprendeu ao longo do ano. Então, diante do que nós passamos nesse período de 2020, você vai estar analisando as afirmações a seguir. Leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. A primeira. Reconheço que em muitos esportes, jogos e brincadeiras é necessário valorizar o trabalho coletivo, a cooperação de toda a equipe. Você acredita, né, que essa afirmação que é importante, que você reconhece que de fato que o trabalho coletivo ele é importante para os esportes, para os jogos e brincadeiras, a cooperação também, você acredita que isso é importante? Se sim, você vai colocar um X. Se não, você vai colocar aqui. Se você acha que é em parte, você concorda em parte com essa afirmação, você vai colocar um X aqui, ok? Depois nós temos a segunda. Identifica a importância de conhecer as regras dos jogos, esportes e brincadeiras antes de praticá-los. Então você concorda que é importante conhecermos as regras que fundamentam, que constituem os jogos para poder praticá-los posteriormente? É importante até você entender isso, né, como uma possibilidade de compreender melhor aquele jogo, porque muitas das vezes a gente vê alguém praticando e às vezes a gente fala, é muito difícil, é chato,
e às vezes a gente nem conhece as regras. E aí você, conhecendo as regras, nós temos a condição de estar avaliando se aquele jogo de fato nos atrai ou não. Então você deverá colocar uma dessas opções. Consigo construir material caseiro, reciclável, alternativo dos esportes que podem ser utilizados na ausência dos oficiais? Até pensando nos pets que se passaram, onde tiveram alguns momentos que foram, né, fomos convidados a realizar, produzir alguns materiais, alguns materiais esportivos com materiais recicláveis. Você considera que você é capaz de estar construindo esses materiais, que você conseguiu? Se fosse pedido para que você construísse de acordo com o material disponível, você conseguiria? Mesma coisa, você deverá destacar uma dessas opções, se sim, em parte ou não. E por fim, reconheço que existem muitos jogos, brincadeiras, esportes que eu não conhecia, né? Nos pets que se passaram, algumas práticas, né? Algumas práticas esportivas, alguns jogos, foram diferentes da realidade que nós temos no dia a dia. Você reconhece, né, que você aprendeu muito nesses pets, outras práticas, outros jogos? Então você deverá colocar se sim, em parte ou não. Se você acha que você não aprendeu todos os jogos, todas as brincadeiras que foram apresentadas, você já conhecia, e você deverá estar marcando. Galera, e dessa forma nós finalizamos o PET avaliativo do 6º ano, o PET final, e dessa forma nós finalizamos em parte, né? Claro que agora tem todo um processo de avaliação, né? De estar avaliando esse ano de 2020 e descansarmos um pouco, né? Mês de fevereiro, para poder iniciar o ano de 2021. Para você que chegou até hoje com disposição, com dedicação aos estudos, os meus parabéns. E eu desejo para você tudo de bom. Que esse ano de 2021 que vai chegar possa te possibilitar muitas conquistas, certo? E pode contar comigo. Se tiver alguma coisa que eu possa estar ajudando, pode deixar nos comentários, que eu vou estar ajudando da melhor forma. Um forte abraço e até a próxima.